Olá, tudo bem? Bem-vindos à página do Política das Coisas. Hoje a gente vai fazer um IGTV falando um pouquinho sobre mim. Eu sou Lídia Freitas, né? Quem ainda não conhece, está seguindo a página agora. Então vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da política e na consultoria política em si, né? Eu sou cientista política. Foi um encontro interessante, eu e a política, lá pelos meus 17 anos. Eu sonhava em ser advogada, né, ou jornalista, porque, de acordo com a minha família, eram competências que eu tinha que funcionavam para as duas profissões, né? Eu gostava muito de argumentar, discutir, debater e falar, né? Como a gente diz aqui no Ceará, falava pelos cotovelos. E ainda falo, né? Claro. Então, eu queria ser jornalista ou advogada, né? E 3 meses antes de fazer o vestibular, a gente tem aqueles livros, né, que devem ser lidos para fazer a prova do vestibular, de interpretação de texto e tudo. Isso era os anos 2000, tá? E o único livro que eu li na época era Agosto, né, que falava sobre o que estava acontecendo no país nos últimos dias antes do suicídio do Getúlio. E eu achei interessantíssima aquela dinâmica dos bastidores da política, do que acontecia na sociedade, do que acontecia no poder. E conversando com o meu orientador da escola, eu disse, o que eu posso fazer? Eu posso estudar isso aqui? Isso é uma coisa que existe? É uma matéria? Porque assim, né, eu tinha 17 anos, a gente sabe que existe política, eu estava acostumada, mas eu confesso que na época eu não sabia muito bem se isso era uma disciplina apenas ou se tinha uma faculdade específica. Eu lembro que eu tinha uma vaga ideia que era um ramo das ciências sociais, mas eu achava que tinha que fazer a faculdade de ciências sociais para depois fazer uma especialização e tudo mais. Enfim. Conversei com meu orientador e passamos uma tarde inteira na biblioteca tentando descobrir como eu poderia estudar aquilo, né? Que curso seria, onde seria, quais eram as matérias para ver se eu me identificava. E a gente achou a ciência política. Na época que em Fortaleza tinha na Unifor, né? A terceira turma ia entrar nesse ano, né? 2000.2, para começar em 2001. Já tinham 2 turmas em andamento, e eu disse, então olhei a grade de matérias, achei super interessante e disse, é isso aqui que eu quero descobrir, né? Quero ver se eu faço isso da vida. E assim foi, né? Desde a primeira aula, que era Introdução à Ciência Política, com o professor Pedro Albuquerque. Interessantíssimo, porque eu conheci pessoas fantásticas naquele dia e que são meus amigos e amigas até hoje, né? Temos até uma relação familiar, uma delas nós somos comadres, né? O fruto da amizade e da ciência política é uma menina linda de 5 anos, né? Que é nossa afilhada. Enfim, então na aula de Introdução à Ciência Política do professor Pedro, ele dizia assim, vocês têm que entender que vocês não são, a opinião de vocês não é significativa no mundo da política, porque nós somos em torno de 1 a 3%. Que são pessoas que têm acesso ao nível superior, têm acesso a um certo tipo de conhecimento, têm acesso às técnicas, né, e o estudo da política, etc. Então, aquilo foi interessante para eu ter uma noção da realidade, de como é que funciona, de como a política interfere na vida das pessoas, de como ela está presente na vida de todos, e ao mesmo tempo poucos se dedicam, né, ao entendimento dela, ao estudo, à compreensão, mesmo que não sejam especialistas na área e tudo mais. E eu achei super interessante, e matéria após matéria, a gente tinha, nesse primeiro semestre, Introdução à Ciência Política, Teoria Geral do Estado, que aí eu encontrei a interseção com o direito, né? Foi interessante. Depois a gente tinha políticas sociais e tinha optativas na área de comunicação. Depois, mais para o meio da faculdade, a gente tinha também questões, teorias democráticas, no começo ainda, quer dizer, teoria democrática, etc. E eu fui vendo como é que aquelas teorias faziam, elas ganhavam
vida e aconteciam na realidade. Eu lembrei do livro, né, lá do Agosto. Ah, essa teoria tem a ver com isso, essa teoria de comunicação tem a ver com isso, o discurso, as atitudes do então presidente, do grupo político, e eu fui vendo como é que a teoria ganhava vida e a política era exercida na realidade, né? E assim foram 4 anos de faculdade, eu me formei com 21 anos, né, na Unifor em 2005, e em seguida um colega disse assim, Lídia, tem uma... na verdade, antes disso, um professor nosso, que era professor de políticas sociais e políticas públicas, ele apresentou um projeto para o Ministério das Cidades, que na época era uma proposta de plano diretor participativo, que eram cidades com até 20 mil habitantes, que não tinham a lei do plano diretor, e a proposta do Ministério das Cidades é que ele fosse feito de forma participativa, né? E isso tinha que ser feito com a presença da sociedade civil, através de ONGs, a universidade, era todo um esforço conjunto com a prefeitura para que isso fosse dialogado com a população. E o professor me apresentou a proposta de trabalhar junto com a equipe, que tinha arquiteto, psicólogo, sociólogo, pedagogo, né, e trabalhar com a equipe na parte de diagnóstico histórico-político do município, porque a lei, a lei é técnica, mas não adianta você dizer que tem que haver uma construção num determinado bairro, tem que ser retirado um determinado equipamento, tem que ser colocado isso, aquilo, porque você tem que ter um respeito com a história do município, né, e de como as pessoas processam as relações históricas e sociais e políticas com aquele município. Então, eu assumi essa função assim que me formei. E mais ou menos 2 meses depois de formada, um colega disse, Lídia, tem uma especialização interessante era na Faculdade Cristos, né, aqui em Fortaleza, que era sobre marketing político. Porque ele lembrou que a gente fez uma cadeira optativa no último semestre, que era marketing eleitoral, né? O nosso coordenador, na época o professor Moreira, né, Francisco Moreira Ribeiro, ofertou essa cadeira optativa, 2 créditos na época e tudo, e a gente, nosso trabalho era ter uma noção de como funcionava uma eleição. A gente já tinha aprendido em outros semestres técnicas, né, de pesquisa eleitoral, análise de cenário, análise de conjuntura, diagnóstico, o próprio sistema eleitoral em si, direito eleitoral, uma série de outros elementos. Mas a cadeira dava uma noção de como isso tudo se juntava e se transformava numa campanha. E eu achei interessantíssimo naquela época, houve outro estalo, né? Eu lembrei de novo do Agosto. Olha, eu aprendi que as teorias ganham vida assim. E nessa cadeira de marketing eleitoral eu vi, olha, essas aqui também funcionam. Isso aqui é a política em ato. É a própria, como é que a democracia funciona, porque a eleição é um elemento da democracia, né? O início e o fim do ciclo de poder, porque o objeto de estudo da ciência política é o poder. Né, como é que ele se processa, como é que ele é obtido, como é que ele é disputado e etc. E quando esse colega falou, eu fui atrás, só que a coordenadora era a professora Fátima Cortez, maravilhosa, e ela disse, Lídia, você já perdeu a cadeira inicial, que era introdução à ciência política. Eu disse, professora, mas qual é o conteúdo? Aí ela me falou, eu disse, olha, se a senhora me permitir, eu posso ficar sem essa cadeira porque eu acabei de fazer 4 anos de ciência política. Né? Aí ela disse, então você não vai ter prejuízo nenhum, então eu vou deixar você entrar. A turma já estava cheia e tudo mais, mas ela deixou eu entrar e foi super interessante. Era marketing político e estratégia eleitoral, né? Técnicas de campanha, de planejamento de campanha, um curso de 2 anos no Cristo, a minha primeira especialização. E aí eu realmente disse, é aqui que eu vou ficar. Né, porque a minha área de estudo teórica na ciência política era a democracia, né? Então você vê a democracia ganhar vida durante a eleição. Eu disse, pronto, é exatamente essa interseção, é isso que vai funcionar para mim, porque a ciência política é muito prática, né? O braço prático das ciências sociais. Então como é que eu vou utilizar toda essa teoria para ter um ganho na sociedade, etc. Então era através da eleição. E conheci pessoas maravilhosas que também levo até hoje, inclusive conheci o meu marido nessa época, ele já trabalhava com isso. A maioria da minha turma era de publicitários e jornalistas que já trabalhavam com
com eleição em alguma parte da campanha, né, seja na própria publicidade, alguns na assessoria de comunicação, imprensa, etc. E ele já era consultor, trabalhava com um colega que tinha instituto de pesquisa, tinha amigos jornalistas e tal, a gente se conheceu aí, e o resto é história, né? 13 anos juntos já. Mas tenho pessoas maravilhosas desde esse tempo, jornalistas fantásticos, né? Professores fantásticos, né? Que nós temos até hoje, conhecemos lá e temos um relacionamento até hoje. E um pouquinho da minha veia de comunicação, quando eu terminei esse curso, a gente já começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar em conjunto. Eu ainda estava no plano diretor quando fiz esse curso, o plano diretor durou 2 anos e alguma coisa. E quando terminou o plano diretor, eu fui trabalhar numa ONG fazendo articulação política, né, uma campanha de políticas públicas para a infância, né, proteção da infância. Só que eu trabalhava com essa parte de articulação e comunicação. E eu achei interessante, né, que era uma campanha específica, não era uma campanha eleitoral, era mais uma campanha de comunicação para políticas públicas, né? E eu achei essa parte interessante e fui fazer uma especialização que tinha na Unifor, que era de gestão de comunicação, né? Gestão envolvia planejamento, assessoria de comunicação e etc. Fui fazer também uma pós de 2 anos, terminei em 2010, que eu fiz uma em seguida da outra, e a gente trabalhava em várias coisas ao mesmo tempo. Quando estava na ONG, conversava um pouquinho, meu marido já tinha a consultoria dele, ainda não tinha montado a empresa dele, mas já prestava a consultoria dele em conjunto com outros parceiros, e a gente trabalhava nessa parte de análise, de pesquisa quantitativa e qualitativa com eles, né? Quando eu terminei em 2010 a especialização, eu fui fazer a minha primeira campanha, né, como consultora principal, né, porque até então eu só trabalhava na parte de análise de pesquisa com eles. E eu conheci uma pessoa fantástica também, que é o Dudu Odécio, que na época assumia a Síntese, que é a agência de publicidade dele, hoje quem cuida é a filha dele, maravilhosa. E ele adorava política e tudo, tinha os clientes, fazia parte de publicidade da política, mas sentia falta, ele gostava do marketing político e sentia falta de um profissional para trabalhar com ele nisso, né? E um dia eu mandei um e-mail para ele, para a gente conversar, a gente conversou em 2010 e ele disse, vamos montar um departamento. E a gente montou o departamento de marketing político na Síntese para atender os clientes do Dudu em campanhas políticas, né? Ele já tinha clientes de anos que trabalhavam a parte tanto de mandato como de eleição só na publicidade, e a gente começou a atender eles na consultoria política, no planejamento da estratégia de campanha e depois também acompanhamento de mandato, né? Em 2010 eu fiz a primeira campanha como consultora principal em conjunto com o Dudu, e era a campanha da Luana, né? Luana Úria Bezerra, que é de Oroz. Ela foi candidata a deputada estadual pela primeira vez, uma pessoa fantástica também, foi uma campanha maravilhosa, a família dela de políticos, a mãe era prefeita, o pai já tinha sido prefeito, líderes políticos maravilhosos, né, um município interessantíssimo. E foi uma experiência maravilhosa. Eu disse, gente, aí era assim, como é a primeira vez, como é que a gente faz? A gente vai com medo, a gente vai com os livros debaixo do braço, porque tudo é estudado, né? A consultoria política a gente não faz, não deu alguma coisa da minha cabeça, eu acho que a sua estratégia é essa, a gente tem que estudar o tempo inteiro, a gente estuda o cenário, a gente estuda as técnicas, as teorias, a gente estuda o cliente, a gente estuda os adversários. Então era assim, montanhas, livros debaixo de braço, relatórios de pesquisa do outro, viaja lá e volta, e foi uma campanha maravilhosa. Na época ela não entrou por conta da questão partidária, né, o cálculo das vagas e o número de votos, mas ela teve uma classificação fantástica, né, um incremento de capital político muito grande, foi uma campanha maravilhosa, né, e uma experiência fantástica para mim também, porque eu participei de todas as partes da campanha à frente, né, delineando a estratégia, supervisionando toda a equipe dela, vendo como tudo funcionava, e foi fantástico, né? E a parceria com o Dudu também muito boa. A gente repetiu essa parceria depois também em 2014, porque o departamento de marketing político na Síntese só funcionava durante as campanhas,
na questão dos mandatos era muito pontual, mas eu trabalhava, prestava um serviço para ele e prestava o serviço de análise também na consultoria do meu marido, né? Na época eu me dividia mais ou menos como freelancer nessas duas áreas, né? E em 2014 a gente repetiu a parceria na Síntese, com duas campanhas. Nessa época foi estadual e federal para deputado, né? O Anderson Palácio, que era estadual, que é um rapaz maravilhoso também, era a primeira campanha dele, ele nunca tinha participado de absolutamente nada de política, nada de campanha, então ele ia do zero para dentro de uma campanha, né? Ele, a família tem a Universidade Patativa do Assaré, né, lá de Assaré, e tem um reconhecimento, uma história muito grande ali na região do Cariri. A gente fez a campanha dele, foi super interessante também, uma campanha muito boa mesmo. Hoje o Anderson está aí no cenário político muito bem posicionado, é um líder político excelente, né, uma pessoa que tem uma trajetória política fantástica nos últimos anos e, né, apresenta um crescimento muito grande. Foi uma campanha muito boa de se fazer, excelente, né? As pessoas tinham uma recepção muito boa e ele teve uma votação expressiva, interessante. E o de deputado federal, ele também não entrou pela mesma razão da Luana, na época era uma questão de coeficiente partidário e eleitoral, mas a votação dele foi bastante expressiva, né? Mais de 15 mil votos. E a outra campanha que a gente fez também foi a do Odorico Monteiro, né? Que era para deputado federal, e obtivemos êxito. Foi uma campanha também super interessante, muito diferente, muito focada numa comunicação de alto nível, né? Numa identidade do cliente, numa história muito forte do cliente, né? E ele foi eleito. Foi uma campanha muito interessante de se fazer também, um esforço conjunto maravilhoso, uma equipe muito boa, né? A equipe dele que a gente orientou e supervisionou, e uma estratégia super interessante, super diferente. Então, depois disso, isso era 2014, a gente voltou para o trabalho e eu ficava na parte fui para a parte de planejamento de comunicação. Nessa época meu marido já tinha montado a empresa dele e eu saí da Síntese com o Dudu e fui assumir o planejamento de comunicação da empresa do meu marido, né? Na época o IMP e CIA, né? Que é Marketing, Política e Companhia. Nesse tempo também eu já era afiliada à ABCOP, que é a Associação Brasileira de Consultores Políticos. Você tem uma indicação, você tem que ter um currículo, uma atuação. Então, como eu já tinha 3 campanhas no currículo, já tinha uma atuação mais consistente, consegui me filiar à ABCOP nessa época, né? Então, sou consultora credenciada à ABCOP, tá? Só procurar lá no site deles, tem a listagem, meu nome, informações, formação, tudo mais que você quiser saber, tá? É abcop.com.br. Então aí fui assumir a parte de planejamento de comunicação na consultoria do meu marido, que aí a gente trabalhava com gestão e eleição, né? Que tinha os mandatos, tanto de prefeito como de deputados, vereadores. A gente trabalhou uma série de pessoas nessa época. Em 2018 eu fui para o mestrado, né? Mestrado em Ciência Política em Lisboa, né? Na Universidade de Lisboa, no ISPES, Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e defendi esse ano, né? Em janeiro desse ano, né? Terminei agora. Não participei da campanha de 2018 em razão do mestrado, porque exigia uma dedicação muito grande nos 2 casos e ficou um pouco inviável para mim. Eu teria que estender muito o mestrado e talvez acabasse perdendo também a campanha de 2020, aí ficaria mais complicado ainda. Então eu optei por não participar da campanha de 2018, para ficar totalmente dedicada a isso, né? E fiz mestrado em 2018, minha área de concentração ainda entrava na teoria política, só que era uma interface entre a teoria política e a teoria da comunicação política, né? O meu tema era confiança política, o impacto disso na representação a partir do escândalo político da Petrobras, né? O que 2014, período 2014 a 2018, o que esse escândalo causou
na percepção das pessoas sobre os políticos, sobre o sistema político, etc. E sobre a imagem que os políticos, tanto os que foram envolvidos diretamente no escândalo, como os políticos em si, os representantes políticos, né? O que isso ia acontecer com a gente. Eu defendi em janeiro, né? Então sou mestre em ciência política pelo ISPES da Universidade de Lisboa. E a ideia da política das coisas, eu sou fundadora, idealizadora e fundadora também da política das coisas, ela veio em pedaços ao longo de todos esses anos, com a junção de todas essas experiências. Eu observava como é que eram os líderes políticos, como eram as pessoas que tentavam se candidatar pela primeira vez, o que essas pessoas tinham de expectativa, o que eles tinham de conhecimento, o que eles esperavam do consultor político, o que eles esperavam da carreira política deles, se tinha um plano de carreira ou se tinha apenas uma aspiração de entender como é que funcionava, de ir pela primeira vez e tudo mais. Então fui observando muito isso e eu achava interessante a necessidade de muitos desses clientes e da equipe deles de entender de fato como é que funciona a política, a técnica, como é que funciona de fato uma eleição, porque às vezes é muito feeling, né? Vamos fazer uma campanha, vamos pedir voto, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo outro, mas existe toda uma técnica, todo um estudo. E existia tanto a carência, né? Às vezes se faz um trabalho muito pontual com o cliente, depois da eleição vai embora. Então ficava essa carência do cliente para saber depois como é que eu exerço a minha atividade política. E eu fui observando também quais eram os elementos que formavam essa personalidade política, que formavam a atuação política dessas pessoas, né? E fui dizendo como é que eu posso contribuir nisso. Uma espécie assim, como é que eu posso formar o meu cliente, como é que eu posso formar esse líder político, como é que eu posso contribuir, né, com todas essas expertises que eu acumulei ao longo desses 18 anos de estudo e trabalho com política para ajudar essa geração de líderes políticos, tanto a que já tem aí como essa que está querendo iniciar agora, né? Então tive essa ideia, fui fazendo um esboço do que é a política das coisas e achei que agora, quando eu terminei o mestrado, eu achei que eu fechava um ciclo e iniciava outro, porque aí quando eu fui estudar a teoria política, a teoria da representação política, a teoria da eleição política mais a fundo, né? Que aí você vai ver toda a evolução da teoria, a própria história da eleição, né? Que ela tem 2 séculos de evolução, né? A própria história da eleição, como é que ela funciona dentro da democracia, o nosso sistema representativo. Então uma coisa foi encaixando na outra e eu desenhei o modelo de consultoria que virou política das coisas, né? E chegamos em 2020 aqui conversando com vocês sobre política das coisas. Mas a política das coisas, o que ela é, como é que vai funcionar, vai ser o tema do nosso próximo IGTV. Tá certo? Por hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, me apresentar para vocês, né? Então, assim, em resumo, eu sou cientista política, especialista em marketing político eleitoral, especialista em comunicação, mestre em ciência política e idealizadora e fundadora do Política das Coisas, e estrategista eleitoral, consultora política. Então, é um prazer estar aqui com vocês, a gente vai se ver sempre, né? Agora, como eu falei no Stories mais cedo, essa eleição foi muito mais desafiadora para todo mundo. A gente está acostumado a traçar um planejamento pessoal para a rotina da campanha, porque por mais que seja caótico, você tem que ter uma certa ordem, né, para conseguir produzir, mas ficou um pouco incompatível conseguir conteúdo de qualidade para vocês diário aqui e fazer o trabalho da eleição, porque foram mais de 9 clientes, entre clientes de consultoria completa e orientações pontuais e análise de pesquisa, então é muita gente, é muita coisa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, terminou a campanha e agora vamos para o período de transição e início dos mandatos, né? Uma nova fase. Então foi um prazer conversar com vocês, até o próximo IGTV.